Deus começando por aqui. Amém. Glória a Jesus. Amém. Minha assistente que está ajudando, pastora Ceissa. Boa noite, amados irmãos, amigos do Facebook. Estamos iniciando mais uma live, novo horário, novo dia, sempre buscando para facilitar a vida dos amados irmãos e amigos que nos assistem. Então nós estamos hoje na quinta-feira, em Goiânia, né? Em Goiânia está um friozinho bom, graças a Deus, né? Então, nessa noite nós vamos estar falando um pouco sobre a palavra de Deus. Essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos eleva ao trono do Senhor. Então, meditar na palavra de Deus é sempre o motivo de nós estarmos, né, mais perto de Deus, conhecendo a sua vontade, conhecendo aquilo que Ele tem falar aos nossos corações. Amém? Pedir a Deus que possa estar nos abençoando nesta noite, abençoando os amados irmãos, ouvintes do Face, nesse dia importante. Eu gostaria nesta noite de começar a meditar com os amados um trecho da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vamos falar um pouco sobre a pesca maravilhosa. É um texto bastante conhecido, é muito ministrado nas igrejas, que fala sobre a obediência. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus nos manda, né, as coisas acontecem, porque Deus sempre tem o melhor para nós, né? Tudo é dele, tudo é para ele, então Ele tem o melhor para nós, né? E esse trecho da palavra de Deus, que está lá em Lucas capítulo 5, conta a história do encontro que Jesus teve com Pedro, né? Também estava lá naquele momento Tiago e João, mas os acontecimentos se desenvolveram mais envolvendo a vida de Pedro. Quando nós lemos esse trecho da palavra, essa porção da palavra do Senhor, às vezes nós entendemos de modo assim, superficial que esse tenha sido o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, mas na verdade não foi, né? Nós lemos um pouquinho atrás do capítulo 4, fala que Jesus, saindo da sinagoga, entrou na casa de Pedro e ali curou a sua sogra, né? Então Jesus já tinha tido um contato com Pedro, mas não um contato tão profundo como foi este contato que teve à beira do lago de Genezaré. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Vou ler aqui na versão Almeida. Diz o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4.
Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós possamos fixar um pouco neste versículo. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o Espírito se apoderara dele, porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Graças a Deus. Palavra maravilhosa. Essa, uma história acontecida de fatos reais, quando Jesus estava no seu ministério na Galileia. Esse acontecimento sucedeu logo após Jesus ser batizado na Judéia. E ele sendo batizado na Judéia, ele foi para Galileia, né? E esteve em Nazaré. E de Nazaré foi para Cafarnaum. Cafarnaum, que é a beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que na verdade é um lago mesmo, né? E ali, né, ele fixou residência na cidade de Cafarnaum. E nesse dia, a palavra diz aqui no versículo 1, né, com uma grande multidão de pessoas estava pedindo para Jesus ministrar a palavra, né, apertando, como diz a palavra de Deus, para ouvir. Aquelas pessoas que queriam ouvir a palavra do Senhor, que Jesus falasse a palavra do Senhor. Então Jesus, naquele momento, eles dirigiam a praia, né? A praia do lago. E Jesus, por exemplo, né? Chegando à praia, ele viu 2 barcos, né? E nós possamos meditar bastante nessa questão. Ele viu 2 barcos junto à praia, né? E os pescadores, havendo descido deles, né, estavam lavando as redes. O que aconteceu, amados? Né? O Pedro, né, Simão Pedro, e os demais amigos dele, Tiago e João, eles eram pescadores profissionais, com grande experiência em pescaria. Era a profissão deles, era daquela profissão que eles tiravam sustento para as suas famílias, né? Então eles tinham muito conhecimento com aquela atividade. E naquela noite, né, eles foram e não pescaram nada, não conseguiram apanhar nada, né? Então eles voltaram, né, pela manhã, né, pararam seus barcos na praia, né, tiraram as redes e começaram então a lavar as redes, né, preparando assim para uma nova empreitada, possivelmente na noite seguinte, né, porque eles precisavam pescar, porque era daquela pescaria que eles tiravam o sustento deles. E aconteceu que Jesus ali chegando na praia, e o povo estava em volta dele, uma grande multidão de pessoas, né, querendo ouvir Jesus, querendo que Jesus falasse, né? Então Jesus dirigiu ao barco de Pedro, né? O barco de Pedro. Né? E é interessante, amados, que quando ele chegou, né, no barco de Pedro, né, o barco de Pedro estava vazio. Pedro tinha descido para lavar as redes e o barco estava vazio, né? E Jesus, interessante que ele precisava realmente de um barco vazio, né? Porque se o barco estivesse cheio de peixe, né, ou não resolveria o problema dele naquele momento, né? E eu estava meditando a questão, às vezes nossas vidas é assim, né? Jesus precisa de nossas vidas com espaço para ele agir em nossas vidas. Se nossa vida estiver cheia de preocupação, cheia de problema, ele não vai agir.
Então ele precisava de um barco vazio. E chegando ali, ele falou para Simão, né? Simão, afasta um pouco da praia, né? E então, eu imagino, irmãos, que Simão não estava muito satisfeito naquele dia, né? Ele tinha ficado a noite inteira pescando, ele não tinha apanhado nada de peixe, né? O que acontece? E de repente Jesus chega para ele e fala assim: Simão, afasta o teu barco da praia, né? Que eu quero usar o teu barco. Na verdade, amados, aquele encontro que Jesus teve com Simão foi um encontro que marcou a vida de Simão. Ele não entrou somente no barco de Pedro. Ele entrou na vida de Pedro definitivamente. Na verdade, quando Jesus, né, escolheu o barco de Pedro, né, ele já havia pensado, porque Jesus tinha todo o entendimento, né? Então ele já havia pensado como se chegar a Pedro naquele instante. Então Jesus entrou no barco de Pedro, né, para ensinar a multidão. E é interessante, amados, que Pedro, né, quando Jesus falou para ele afastar da praia, ele obedeceu. Eu imagino então que ele colocou as redes de volta dentro do barco, entrou no barco e remou um pouco para o mar. E é interessante que para isso ele teve que ficar no barco, né? Porque ele teve que ancorar o barco, né, na água e ficar aguardando que Jesus fizesse a sua pregação, ministrasse a sua palavra. E ele então ficou ouvindo a palavra de Deus. Mas é interessante que, né, Jesus, naquele momento, ele ministrava a palavra, né, não somente às pessoas, à multidão, mas também a Pedro que estava ali ouvindo, né? Pedro ficou ali, né, embora, imagino eu que talvez ele estivesse muito cansado daquela jornada noturna, né? E ele deve ter pensado: mas Senhor, como assim? Tu quer que eu afaste meu barco da areia, né? E ficar aguardando que tu faça a ministração, essa pregação ao povo, né? Mas ele não falou nada, né? Obedeceu a palavra de Jesus, afastou o barco dele da areia, né, um pouco, como Jesus queria, sabe, irmãos? Porque nós às vezes temos que tomar atitudes assim, afastar o nosso barco da areia, porque se nós ficar na areia, Jesus não vai ministrar as nossas vidas. Então precisamos às vezes afastar o nosso barco da areia, né? E Pedro afastou. E Jesus ministrou a palavra, né, naquele dia, né? E muitas pessoas ouviram a palavra. E quando terminou a palavra, sabe, a palavra, o que Jesus fez, né? E eu sempre fico pensando na questão de como se desenvolveu o fato, né? Como se desenvolveu o fato, né? Porque Pedro, né, estava ali cansado, frustrado, né, com aquela situação de não ter apanhado peixe, né? E às vezes, irmão, eu fico pensando que às vezes acontece conosco também. As nossas pescarias não dão certo, né? Às vezes nós vamos pescar, mas nossas pescarias não ocorrem como a gente quer, né? E às vezes a gente se frustra. Quantas vezes nós nos frustramos em nossas vidas, né? Com negócios, né? Com relacionamentos, né? Às vezes até mesmo na igreja, às vezes nós nos frustramos, né, com situações que nos envolvem, né? Porque as coisas não acontecem como nós queríamos. E às vezes o que nós queríamos ou o que nós queremos não é aquilo que Deus quer para nós, né? Lá em Romanos, em 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, mas que anda segundo o seu propósito, né? Então nós temos que andar segundo o propósito de Deus para que as nossas pescarias, para que as nossas atitudes funcionem, né? Porque acontece frustração em nossas vidas, acontece muita frustração, né? Eu sempre digo, amados, eu estou, né, com minha família aqui em Goiânia desde 2011. Nós não viemos para cá porque planejamos vir para cá, né? Sucedeu um fato que fez com que nós viéssemos, mas a nossa ideia, nosso pensamento era voltar para a nossa cidade, assumir nossos negócios,
aquelas pescarias que nós tínhamos planejado, né? Mas o que acontece? Os nossos planos frustrou. E chegou um momento que nós decidimos não voltar. E aqui estamos. Porque às vezes as coisas que nós pensamos, que nós projetamos, né, não funcionam. E nos frustra. Nossos projetos são frustrados, né? Mas Deus não tem projeto frustrado. Todos os projetos dele são resolvidos, né? Todos os projetos de Deus são realizados. E quando ele faz projeto para nossas vidas, nada pode dar errado. Sabe? A questão de Pedro, da pescaria dele, o que deu errado naquela noite? Porque Pedro estava no lado certo, Pedro estava no lugar certo, Pedro estava à noite no horário certo, né? Porque pescaria se faz à noite, mas não deu certo. Ele não conseguiu apanhar peixe. Então acontece muitas vezes conosco também em nossa vida pessoal, né? De nós fazer um projeto, de nós planejar, de nós querer fazer tantas coisas em nossas vidas e não acontecer, né? Por quê? Porque às vezes nós planejamos, mas o nosso plano, nós não incluímos Deus nele. Nós não buscamos, nós não oramos, né? Para que Deus possa, então, fazer parte desses planos. Né? Eu sempre digo, né, que nós temos sonhos, mas tem uma coisa, quando nós sonhamos sem Deus, são pesadelos. Sonho de crente sem Deus é pesadelo. Então nós temos que sempre estar buscando Deus e colocando Ele em nossos planos, naquilo que nós imaginamos fazer, nossos negócios, né? O que vamos fazer, vamos vender, vamos comprar. Nós temos que colocar Deus, né, à frente, orar, colocar para que Deus então possa estar junto conosco. E o que aconteceu, voltando ao texto, né? Logo no versículo 4, o que acontece? Quando Jesus acabou de falar, né? Pedro estava dentro do barco, né? Porque ele entrou no barco para afastar o barco da praia. Pedro estava no barco. Então o que Jesus disse para Pedro? Pedro, faz agora alto mar, ou seja, vai para o alto mar e lança vossas redes para pescar. Já pensou no negócio, irmão? Né? Pedro passou a noite inteira naquela situação, jogando rede para um lado, jogando rede para o outro. Né? E Pedro entendia de pescaria. Ele era profissional naquele negócio, principalmente naquele lago, onde ele nasceu e se criou ali. Né? Porque Pedro era de Betsaida, uma cidade à beira do lago. Então ele conhecia tudo do lago de Genezaré. Né? Tudo. Né? Aonde tinha um peixe, né? Que lua que pegava peixe, mas naquela noite não deu certo, né? Ele passou a noite nessa luta, né? Jogando rede para um lado, jogando rede para o outro, esperando o peixe não veio, né? E quando ele está na praia, ali naquela situação, chega um carpinteiro, agora vocês imaginam, né? Porque Pedro era pescador, aí chega um carpinteiro e fala para ele, olha, vai agora no alto mar e lança tuas redes para pescar. Né? A situação, assim, analisando a olho normal, né? Normal era um pouco assim, contraditória. Porque um pescador profissional como Pedro estava recebendo uma orientação de um carpinteiro. Mas não era um carpinteiro qualquer, amado. Aquele carpinteiro era Jesus Cristo. É Ele que faz todas as coisas. A carpintaria de Cristo confecciona tudo. Tudo está na mão dele. Ele tem poder para fazer tudo. Né? E o que acontece? Mas Pedro, irmãos, eu admiro muito a atitude de Pedro. Eu não sei se ele ficou muito contrariado ou não naquela situação. Ele chegou a discutir, né, com Jesus. Mas, Senhor, como posso fazer isso? Eu passei a noite inteira no lago, passei a noite inteira lá tentando pegar alguma coisa, não consegui pegar, e agora tu falas para mim ir ao alto mar para lançar rede para pescar, né? Mas ele disse assim, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso.
Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes para pescar. Sabe, meus queridos, muitas vezes Jesus está falando para nós, Jesus está falando conosco, está nos orientando, está nos mandando ir ao alto mar, porque na praia não se pega peixe, né? Jesus está mandando que nós vamos, que nós tomamos atitude de fazer alguma coisa. Nós estamos que dizer, não, Senhor, eu estou muito cansado. Eu passei a noite na lida, passei o dia trabalhando. Não temos disposição para ouvir a voz de Deus falando conosco. E como vou ouvir a voz de Deus, amados? Quando nós abrimos nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. E Pedro estava naquela situação. Ele estava também cansado. Ele estava ali, né, com uma noite inteira sem dormir. Mas ele disse, Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. E é interessante que ele chama Jesus de mestre. Né? E ele fala, mestre, nós ficamos a noite toda e não pegamos nada. E agora o Senhor nos manda lançar as redes. Mestre é uma forma muito apropriada de nos referir a Jesus Cristo, porque mestre é aquele que ensina, mestre é aquele que orienta, né? E Jesus é o mestre dos mestres. E ele disse, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E é interessante que não era só lançar as redes, tinha que remar até em alto mar. Então, o que acontece, amados? Nós temos que tomar atitude, porque às vezes onde nós estamos não existe bênçãos. Nós temos que mudar a posição, nós temos que mudar pensamento, nós temos que mudar a direção de nossas vidas para estar de acordo com a direção que Jesus quer para nós. Jesus está mandando, sai da praia e vai a alto mar e lança as redes. E aquela pescaria, aqueles peixes, representam bênçãos. Representam as bênçãos em nossas vidas. Se nós queremos adquirir bênçãos com Jesus, nós temos que tomar atitude. Sair do nosso lugar onde estamos, às vezes, né? E buscar ir a alto mar. E ali lançar nossas redes para pescar. Não importa se nós estamos cansados da lida de ontem, da lida da noite. O importante é que quando Jesus fala, quando o mestre fala, né, nós devemos então obedecer. E esse princípio da obediência foi o que moveu a vida de Pedro naquele dia. Porque se ele não tivesse obedecido a Jesus, né, tudo havia sido diferente na vida de Pedro. Pedro que se tornou o homem, né, que assumiu, né, a igreja de Jesus Cristo quando ele partiu deste mundo. Então, Pedro tomou essa posição, mestre, sobre a tua palavra, eu vou em alto mar. Sobre a tua palavra, eu vou tomar uma atitude de sair da praia, de remar. Sabe, amados, para nós ir em qualquer lugar, qualquer jornada, nós temos que dar o primeiro passo. Por menor que seja, por maior que seja. Nós não vamos a lugar nenhum sem o primeiro passo. Nós não vamos a lugar nenhum no mar sem a primeira remada. Nós temos que tomar a posição de fazer, de dar o primeiro passo em tudo. E naquele dia, Pedro deu a primeira remada e foi a alto mar. Quando nós fazemos uma comparação, eu estava analisando, amados, quando Abraão, nós vamos lá em Gênesis 12, vamos ler, né, essa história muito conhecida. Abraão estava morando com seus pais em Harã, e de repente Deus chega para ele e diz, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai a alto mar. E é interessante que Abraão não sabia nada para onde que ele ia, como era a terra que ele ia encontrar, o povo que ele ia encontrar, apenas obedeceu, assim como Pedro. E o que Abraão aconteceu com Abraão, amados? Abraão se tornou pai
das multidões, o pai de muitas nações, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Assim como Pedro, ele tomou uma atitude de remar, de ir a alto mar, para obedecer ao Senhor. Lá em Gênesis 22, ainda sobre Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, pega teu filho Isaque, né, e vai ao Monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. Agora pensem, os amados irmãos, né, o quanto custa uma obediência a Deus. Abraão só tinha aquele filho de uma luta, né, para a realização daquela promessa, que era ter um filho que iria assumir tudo depois que ele morresse. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, tu pega teu filho Isaque e vai lá no Monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. Abraão discutiu, irmãos? Não. Abraão pegou seu remo, ou no caso lá o seu jumento, né, os seus servos, a lenha, Isaque, e foi. Ele apenas obedeceu, né? Ele apenas obedeceu, tá? Eu quero agradecer os amados irmãos que estão assistindo, né, conosco, né? Várias pessoas estão, né, conectados, né? Então, meu agradecimento especial. Que Deus possa te abençoar. Então Abraão tomou seu filho Isaque e foi. Ele apenas obedeceu. Ele apenas tomou a atitude de ir, de remar, né? Assim como Pedro. Porque, amados irmãos, o mestre falou, o mestre disse, então nós vamos obedecer. Então nós analisamos outro caso interessante, Moisés. Moisés estava lá em Midian, cuidando das ovelhinhas do seu sogro Jetro, na sua tranquilidade lá, né? Deus aparece para ele e diz: Moisés, vai no Egito e liberta o meu povo. O que aconteceu, amados? Moisés foi. Ele apenas obedeceu, largou lá suas ovelhinhas, né? E foi resgatar o povo de Deus no Egito. Mas ele foi, ouviu a voz de Deus, o mestre falou. E quando o mestre fala, nós obedecemos. Outro exemplo muito interessante é o caso de Paulo. Paulo era um cidadão formado, né, na melhor escola que tinha na época em Jerusalém, né, que era a escola de Gamaliel, né, um grande sábio. Então ele se formou, né, em teologia. E o que aconteceu, irmãos? Ele passou então a perseguir a igreja de Cristo. Quando Cristo morreu, que os apóstolos ficaram, os discípulos de Jesus, começaram a expandir a igreja, Paulo começou a perseguir a igreja. Mas um dia, né, ele estava indo para Damasco e o mestre falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E quando o mestre fala, a gente obedece. E Paulo obedeceu. E Paulo se tornou, amados, no maior evangelista da história da igreja cristã, né? As cartas do Novo Testamento, quase todas foram escritas por Paulo. Paulo fez várias viagens naqueles continentes, e tudo quanto foi tipo de transporte, a pé, de animal, de navio, né? Ele sofreu naufrágio, mas ele foi, porque o mestre falou. Vocês estão entendendo, né? Quando o mestre fala, nós vamos. Quando o mestre fala, nós lançamos as nossas redes. Quando o mestre fala, nós vamos a alto mar. Não importa as consequências, nós vamos, porque o mestre falou. Nós temos que estar disposto a ouvir a voz do mestre, de Jesus, né? E o que aconteceu naquele dia, amados? Pedro ouviu a voz do mestre, como Abraão ouviu, como Moisés ouviu, como Paulo ouviu, como Davi ouviu. Eu poderia ficar a noite inteira falando exemplo de homens de Deus que foram bem-sucedidos porque ouviram a voz do mestre. Muitos homens de Deus
conseguiram sucesso em suas missões, em seus reinos, porque ouviu a voz do mestre. Quando o mestre fala, nós obedecemos. Então Pedro, quando Jesus falou para ele: Pedro, faz ao alto mar, navega até o alto mar e lança as redes para pescar. Pedro pode ter pensado um monte de coisa, né? Pedro pode ter pensado: mas como? Como? Eu entendo disso aqui, eu sou profissional, eu estou pescando aqui há anos e anos, eu sei tudo sobre este lago. Aí de repente chega alguém que nem pescador é e diz para mim ir ao alto mar e lançar as redes. Mas ele não discutiu, não. Ele pode até ter pensado, mas ele não discutiu, porque o mestre falou. Então ele obedeceu. Ele foi, lançou as suas redes e diz a palavra de Deus, no versículo 6, e havendo assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que as redes chegavam a romper-se. Viu que maravilha, irmãos? Porque o mestre falou e eles obedeceram. Quando conduzimos nossas vidas segundo a palavra do mestre, nossa história muda. Nossas redes se enchem de peixes. Nossas vidas se enchem de bênçãos. Porque o mestre falou. Agora nós queremos realmente ouvir a voz do mestre em nossas vidas? Nós estamos dispostos a navegar alto mar, mesmo após uma noite de canseira? Nós estamos dispostos para ouvir a voz do mestre ou não? Pedro ouviu. Pedro viu e o seu barco ficou cheio de peixe, né? Então, quando nós conduzimos nossas vidas nesse sentido, irmãos, debaixo da ordem do Senhor, né? Do Senhor, as coisas acontecem. E os exemplos que eu citei foi apenas alguns poucos exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, pessoas que tiveram dificuldade, sim. Quando nós lemos a história de Israel, Abraão passou por muitas dificuldades, mas ele foi porque ele ouviu a voz do mestre, né? Então, Paulo foi um homem que teve muitas dificuldades no seu ministério. Ele sofreu naufrágio, foi açoitado, foi apedrejado, mas ele foi. Ele ouviu a voz do mestre. Então, meus queridos, tudo está consonante à nossa disposição de ser obediente. E obedecer aquilo que Deus fala aos nossos corações. Aquilo que Deus fala às nossas vidas. Amém? Então, se você está disposto, se eu estou disposto a ouvir a voz do mestre, remar para alto mar e lançar nossas redes, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. E a palavra de Deus diz que eles pegaram tanto peixe, que eles tiveram que chamar os outros companheiros dele que ficaram na praia para ajudar, porque eram muitos peixes, porque eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Pedro ouviu, ele se dispôs a ouvir. Ele não mediu a situação que ele estava enfrentando. Ele não mediu a situação que ele tinha passado a noite inteira, tremendamente cansado. Você acha que naquela época existia motor para conduzir o barco? Não, amados. Era vela e remo. Eles pescavam naquela época, era com rede. E não era rede feita de fibra de nylon como nós temos hoje, não. Era feito de cordas. Imagina quanto pesava aquelas redes. Ele passou a noite inteira jogando aquela rede e não pegou nada. Mas quando Jesus falou, quando Jesus ministrou na vida de Pedro, as coisas aconteceram. Então, quando Jesus fala, quando Jesus ministra em nossas vidas e nós aceitamos com obediência, com temor, as coisas acontecem. Amém? As coisas acontecem. Então eles começaram a fazer sinal para que os outros fossem
fossem, né, ajudar eles a trazer os peixes. E o versículo 7, versículo 8: e vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ora, aquilo foi um ato de muita humildade de Pedro. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele, pescador profissional, se prostrou diante daquele carpinteiro. Mas era o carpinteiro que tinha boa obra. A obra de Jesus, a carpintaria de Jesus, faz obra perfeita. E Pedro se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Mas como Jesus jamais se afastou de um pecador, porque essa foi a missão principal de Jesus, salvar os pecadores. Ele disse que não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então essa era a missão principal. Como então queria afastar-se de Pedro? Não, era a missão dele. Ele estava ali para resgatar a vida de Pedro, a vida de João, a vida de Tiago. Interessante, amados, a palavra de Deus nos leva a entender, segundo o que está escrito, né, que aquele encontro que Jesus teve com Pedro, ele foi o encontro definitivo que mudou completamente a vida de Pedro, a vida de Tiago e a vida de João. Pedro tinha um irmão chamado André, mas a história desse texto não nos fala de André, né? Mas André já tinha tido um encontro com Jesus, como nós lemos lá em João, no capítulo 1, versículo 40, fala que André teve um encontro com Jesus. Então André poderia também estar por ali, mas a Bíblia não fala, então nós não vamos, né, analisar essa questão. Versículo 8, né, que nós lemos, né? Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando que nós merecemos alguma coisa, amados? Eu não mereço. Eu sou imerecedor, né, do amor de Jesus Cristo. Eu fui alcançado pelo sangue de Jesus da cruz, pela sua infinita e misericordiosa graça. Eu sou imerecedor. Assim como Pedro se julgou, imerecedor. Ele não tinha nenhum merecimento. Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Ora, quando nós lemos o chamado de Isaías, né, ele disse assim: Senhor, afasta de mim porque eu sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Mas Jesus não se aparta de alguém porque ele é pecador, porque ele quer alcançar a vida dos pecadores. Foi para isso que Jesus veio, para resgatar os pecadores. Ele falou com sua própria boca: eu não vim salvar os justos, mas os pecadores. E é interessante, amados, continuando nossa análise, versículo 9 diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Pedro ficou muito assustado, com muito temor, né? E também os outros, Tiago e João, eles ficaram, né, com muito temor. A Bíblia fala em espanto, que o espanto se apoderou deles. Naquela situação, né? Como que alguém tem o poder de controlar, né, os cardumes de peixe, determinar onde eles estão? Nem os grandes navios que tem hoje de pescaria, que tem moderníssimos sonares, não faria aquilo que Jesus fez. Mas ele é um mestre. Ele sabe onde está o peixe, ele sabe onde estão as bênçãos para nós. Amém? Então, eles ficaram muito, né, espantados com aquela situação. E o versículo 10 diz: de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, né? E disse Jesus a Simão, não temas,
que de agora em diante será pescadores de homem. Que maravilha! Aquelas redinhas que estavam lavando lá, ele ia lançar elas em outra pescaria. E Pedro, num só dia, quando nós lemos lá em Atos, num só dia, né, foram convertidas 5.000 almas. Pedro se tornou um pescador de homem. E a rede que ele lançava não era mais a rede de corda, mas era a rede da palavra de Deus. Aquela palavra, a palavra que alcança, a palavra que transforma, a palavra que molda, a palavra que modifica vidas. Isso foi a arma que Pedro passou a usar na sua nova pescaria. Eu te farei pescadores de homens. Pedro, que era um profissional exímio na pescaria de peixe, passou a ser um apóstolo exímio na pescaria de almas para o reino de Deus. Por quê? Porque o mestre falou. Porque ele ouviu a voz do mestre Jesus. E quando Jesus fala e nós ouvimos, né, as coisas acontecem. E no versículo 11, né, já chegando aqui mais aos finalmente, diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que maravilha, amados! E os peixes que eles pegaram? E os barcos? E as redes? Para seguir a Jesus, nós abandonamos tudo. Para seguir a Jesus, nós estamos em direção nova em nossas vidas. Né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: quando nós aceitamos Jesus, nós somos novas criaturas. Nós não estamos mais ligando para barco, para peixe, para redes. Porque a nossa praia, o nosso mar é outro. Nós devemos pescar em outros mares. Devemos usar outras redes. Devemos usar outras armas. Devemos nos revestir do poder de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? O propósito de Jesus para a nossa vida. Dê ouvido à voz do mestre. O mestre fala. E quando o mestre fala, nós devemos ouvir. Amém? Glória a Deus. Então fica esse exemplo dessa história, desse fato ocorrido lá na Galileia. Fato que transformou a vida de homens. Pedro, Tiago, João, André, Paulo, Mateus, tantos outros homens que ouviram a voz de Jesus, que seguiram a Jesus. Eu meditava essa semana sobre um texto lá de Mateus, sobre a conversão de Mateus, que chamava Levi. Ele estava na sua coletoria, arrecadando impostos para os romanos. Jesus passou e disse: segue-me. O mestre falou, e ele abandonou tudo e seguiu. Sabe, meus queridos, então, quando Jesus fala, nós fomos a alto mar e lançamos as nossas redes. Agora, qual é o alto mar que hoje se coloca diante de nós? Não é o mar da Galileia. Não é. As redes que se colocam diante de nós não são aquelas redes de cordas, mas outras armas Jesus nos coloca na mão. O poder, a unção, a graça, a bondade. E com essas armas, amados, também nós somos pescadores de homens, assim como Pedro. É uma missão. É a missão que Jesus deu para Pedro e a missão que se estendeu a nós. A igreja de Jesus não parou com Pedro, com Paulo, ela continua. E há de continuar sempre. A Bíblia diz que as portas do inferno não terão poder sobre a igreja do Senhor. Não terão poder. Então, meus queridos,
Somos nós hoje, os Pedros, que lançamos nossas redes. Porque o mestre falou. E quando o mestre fala, nós ouvimos. Então, fica para os nossos corações essa palavra. Tantas vezes você deve ter ouvido essa palavra. Tantas vezes, tantas pregações nesse texto de Lucas capítulo 5. Eu mesmo já ministrei quantas vezes essa palavra. Mas cada vez que eu leio essa palavra, novos entendimentos, o Espírito do Senhor fala muito mais profundamente ao meu coração da importância que foi aquela decisão de Pedro, primeiro de afastar o seu barco da praia, de ouvir a palavra do Mestre, de ir até o alto mar e lançar suas redes. Quão importante é isto, amados, para nós. Devemos tomar exemplo. O Evangelho de Cristo é boas novas, mas tem custo, irmão. Nós temos que aceitar os desafios. Vocês acham que os apóstolos, por acaso alguém acha que os apóstolos de Jesus tiveram fim de suas vidas em benevolência, em bondade? Não. Muitos deles sofreram mortes violentas, porque o Evangelho tem o seu custo. Mas o Mestre fala. E quando o Mestre fala, nós ouvimos. Amém? Então nós estamos encerrando a nossa transmissão desta noite. Daqui a pouco esta mensagem vai estar no YouTube. Você pode também assistir lá, tá? E na próxima quinta, se Deus permitir, nós vamos estar aqui também, né? Para falar do amor de Deus. Quero agradecer a todas as pessoas que sintonizaram, todas as pessoas que assistiram, todas as pessoas que compartilharam, tá? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E na próxima quinta, nós temos mais um encontro, mais um momento com a palavra de Deus, para falar aos corações dos irmãos. Amém? Então nós vamos, né, fazer agora uma oração, agradecendo a Deus. Também, irmãos, não esqueça de orar pelos nossos irmãos no Líbano. Vocês ouviram o que aconteceu, a catástrofe que aconteceu lá em Beirute. Centenas de pessoas tiveram suas vidas ceifadas, outros milhares estão doentes, né? Então é momento de nós também orar por aqueles irmãos do Líbano, tá? Orar pelos médicos, pelos enfermeiros do Brasil inteiro que estão colocando suas vidas, né, em exposição no tratamento de pessoas com essa pandemia. Coloca os médicos diante de Deus nas suas orações, os enfermeiros. Coloca as pessoas que estão internadas, amados. São muitas. Pessoas que estão na UTI. Você não sabe o nome delas, eu também não sei. Mas eu coloco diante de Deus. Deus sabe o nome de cada uma. Deus sabe o nome de cada médico, de cada enfermeiro. Ele sabe tudo. O nosso carpinteiro sabe tudo. Então vamos orar. Pedir a Deus para proteger este povo. Pede a Deus para a sua família. Pede a Deus por sua vida. Pede a Deus pelas pessoas que te cercam. Essa pandemia, meus amados, é algo sério, né? Quantas pessoas, quantos irmãos nossos, pastores, já foram recolhidos à eternidade por causa dessa doença. Mas nós cremos num Deus de poder. Amém, Jesus. E a Bíblia diz lá em Jó que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, nenhum, porque o Mestre fala. Vamos orar ao Senhor. Deus meu, poderoso Pai, coloco, Deus, diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, amigos, que neste momento estão assistindo esta transmissão. Que Tu possa, Deus, abençoar a vida deles, abençoar a sua família, Deus, sua casa, seus negócios, em nome de Jesus.
Abençoa, Deus Pai, minha vida, minha família. Deus Pai, também, Senhor, a vida, Pai, de todas as pessoas que estão internadas, Pai, nos hospitais, aqueles que estão entubados, aqueles que estão em estado grave. Meu Deus, alcança cada um, Senhor. Meu Deus, eu não sei o nome deles, mas Tu sabes, Tu conheces cada um pelo nome. Que Tu possa, Deus, chegar e fazer um milagre na vida deste povo. Oh, Deus, cessa esta pandemia em nossa nação, meu Deus. Cessa em todo o mundo, Senhor. Onde a humanidade está sendo ceifada, ó Deus, por essa doença. Mas Tu és o Deus poderoso que pode todas as coisas, Senhor. Pai querido, eu Te dou graça, meu Deus, ó Senhor, Pai, por essa oportunidade de semear a Tua palavra ao coração dos amados irmãos. Eu Te peço, eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém? Então, agradeço mais uma vez a você que ficou durante toda a transmissão nos assistindo. Aqueles que vão nos assistir depois, né, que vai estar gravado no Facebook e mais tarde vai estar gravado também no YouTube, para que você possa assistir, para que você possa ser abençoado por a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.